Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você quer de Jesus? O que a gente procura em Jesus? Já fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu estou atrás de Jesus? Por que eu estou atrás de Deus? Por que eu estou em uma igreja? Por que eu vim num culto? Por que eu estou escutando uma palavra? Ou por que você colocou uma palavra lá no YouTube para escutar? Uma palavra boa que edifica, sobre a Bíblia, sobre Jesus. Você já se perguntou isso? Eu estava preparando essa palavra e me veio essa pergunta. E eu quero transmitir essa pergunta para você, repassar essa pergunta para você. Para você ir pensando, talvez ao longo dessa palavra, talvez ao longo desse momento que a gente vai passar aqui, você vai conseguir descobrir. Mas o primeiro ponto que você precisa entender para resolver essa pergunta dentro de você é algo que está lá em Atos 17, a partir do verso 24, 25, 26, mais ou menos. Está escrito que Deus fez toda a humanidade de um só homem para buscar a Deus. Então, dentro de você existe uma sede insaciável por Deus. Dentro de você existe uma fome insaciável por Deus. Só que o ser humano, ao longo do tempo, ele foi tentando encaixotar o que ele entendia por Deus, da maneira que ele entendia, na sua perspectiva, para que as outras pessoas seguissem o Deus da maneira que ele acreditava. Assim surgiram várias e várias religiões. Existe um estudo que tem mais de 6.000 religiões baseadas na Bíblia. Mas Jesus é um só. Amém? Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele andou nessa terra, deixou os seus ensinamentos, e um dos maiores ensinamentos dele, de fato, era: olha, eu vim do Pai, e o Pai me enviou para eu cumprir a vontade dele e pregar o amor. Eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Às vezes você vai ver Jesus caminhando e algumas pessoas buscando nele alguma solução. Se a gente for lá ler em Marcos 10, ele encontrou com um cego e ele perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Aí o cego: que eu volte a ver. Parece uma pergunta às vezes meio estranha, porque o que mais um cego iria querer estando diante do Rei dos Reis? Mas nós temos uma sede dentro de nós por Deus, e talvez áreas da nossa vida estão cegas, e não conseguimos ver Deus como Deus, não conseguimos ver Deus como Pai, e aí a gente se frustra porque a gente busca algo em Deus e Ele não resolve, mas Ele tem inúmeras outras coisas para a gente, mas aquilo que a gente queria Ele não nos dá. Você já passou por isso? Você já orou por coisas que Ele não te deu? E você vai orar por coisas que Ele ainda não vai te dar. Você vai buscar em Deus coisas que não vão ser agradáveis para você. Você vai buscar em Deus coisas que você pensou, imaginou de uma forma toda a sua vida. Quando você estiver de frente dele, ele vai falar assim: filho, filha, não é assim. Não é assim. E Jesus, quando ele chegou aos seus 30 anos, aproximadamente 30 anos, lá em João 2, que eu pedi para você abrir, fala que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes ou 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então ele lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse:
todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando todos já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pega isso aí. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram muitos dias. Eu quero abrir essa passagem para você. É uma passagem muito usada quando você vai em algum casamento. Já escutou essa palavra em algum casamento? Foi a palavra usada no meu casamento, só que de uma maneira diferente. Eu quero olhar o outro lado para você. Quando Jesus chega em um lugar, ele tem autoridade, poder, governo, domínio sobre aquele lugar. Ele não se submete ao padrão daquele lugar, ele não se submete à circunstância daquele lugar. Lembra da pergunta que eu te fiz no começo? O que você quer em Jesus? Coloca a sua vida como se fosse esse casamento. Jesus chegando na sua vida. Ali falta algo, sim ou não, no casamento? Falta o vinho, e Maria chega e fala assim, acabou o vinho. E ele falou, o que eu tenho a ver com isso? Em outras palavras, ele disse isso. Por que a senhora está me dizendo isso? A minha hora não chegou. E Maria automaticamente vira aos serventes e fala assim, façam tudo o que ele disser. Sabe o que você precisa entender? Que quando Maria fala assim, façam tudo o que ele disser, ela estava deixando claro que tanto o sim quanto o não dele seria prevalecido naquele lugar. Não há hipótese para ele ser, às vezes, fazer algo por pressão ou por algo, mas quando ela fala assim, façam tudo o que ele disser, ela estava falando assim, confie nele, porque eu sei quem ele é. Eu sei quem foi o anjo que me visitou. Eu sei a profecia que veio na minha vida quando falou que eu iria engravidar do Filho de Deus, porque o anjo chegou e falou assim, agraciada és tu. Quando Isabel viu ela, falou assim, bendita és tu entre as mulheres, porque ela sabia o que ela carregava, ela sabia o que ela gerava, ela sabia quem estava crescendo diante dela, era o Filho do Deus vivo. Você entende isso? Então, ela virou para aqueles serventes e falou assim, façam tudo o que ele disser. Por quê? Porque a vontade dele é a que importa, a vontade dele vai prevalecer, então confiem totalmente nele. Então, se Jesus chegou na sua vida, a primeira coisa que você tem que entender, faça tudo o que ele disser. Faça tudo que ele disser. Confie totalmente nele. Porque às vezes você foi buscar Jesus, você não sabia nem porquê, mas você chegou às vezes com uma ferida na alma, uma falência conjugal, uma falência financeira, uma disfunção na sua vida profissional, não sei. Mas todos nós chegamos diante de Deus pela dor. Mas a gente só permanece pelo amor. Todos nós chegamos diante de Deus pela dor. Todos nós chegamos diante de Deus pela dor. Mas a gente só permanece pelo amor. Porque se você não entender o amor dele, o amor dele não está em você. E aí quando ele sanar a sua dor, você vai virar as costas para ele. E você vai embora. Aí amanhã vai vir outra dor. E você volta. Aí você entra num lugar que vai te pedir para fazer 7 campanhas. 7 chaves disso. 7 princípios daquilo. Vão pedir dinheiro para você, colocar votos, faça um voto com Deus. E nada disso vai adiantar. Porque Deus ele não se move nas suas campanhas, Deus não se move na quantidade da sua oferta, Deus não se move naquilo que você faz, Ele se move naquilo que está dentro do coração dele, que é a vontade do Pai. Amém. E onde ele andou, ele falava assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mesmo quando questionaram ele sobre algumas coisas, ele fala assim, mas no princípio não era assim que meu Pai queria. Você está entendendo? Não é o que você faz por Ele, é o quanto você se dá a Ele. Então quando você tem uma dor sanada, você vai entender se você estava com Ele por interesse ou por entendimento. Faz sentido para você? E é normal, todos nós temos isso. Passa um tempo, a nossa vida melhora, a nossa vida piora, nós somos seres humanos, nós vivemos em ciclos, andamos em tendas, como diria alguns filósofos, até historiadores da Bíblia. Mas o que eu tenho para dizer para você? Se ele chegou na sua vida,
faça tudo o que Ele disser. Amém. Segundo ponto, Ele vai usar aquilo que você tem. Ele tinha 6 potes, 6 talhas de pedras, aproximadamente 450 a 600 litros cabiam naquilo ali. E aqueles potes, eles eram usados para purificação. Ela vem do grego chamado catarismos. Essa palavra catarismos é para limpeza, purificação. Tinha um ritual judaico, ou então após o parto, ou então quando o leproso ele sarava da sua lepra, alguma coisa, tinha que se purificar. Ou então para lavar as mãos para a refeição, era usado também. Mas fato é que Jesus, ele encontrou ali 6 potes de pedras. E quando a Bíblia fala pedras, é porque determinava pureza, porque também tinha essas talhas de argila. Mas quando fala pedra, ela se remete à pureza. E ele fala, encham esses potes, essas talhas de água. Podia ter pouca água lá? Podia. Podia estar mais ou menos cheia? Podia. A Bíblia não fala isso, mas fala que Jesus mandou encher. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você precisa estar puro diante de Deus para Ele fazer algo na sua vida. Talhas de pedras, purezas. A água se remete à palavra de Deus. Ela remete também o mesmo sentimento, o mesmo raciocínio para falar sobre o batismo, o ritual da purificação. Você se batiza, você se purifica naquilo ali. Mas Jesus fala assim, encha isso. E aí ele fala, agora pegue e leve. O que ele fez? Ele fez alguma mágica? Ele fez alguma magia naquilo ali? Ele só falou, encham, agora levem, porque a vontade dele estava aqui, estava no coração. E quando ele mandou levar quem? Ao responsável pela festa. Por quê? Porque o responsável pela festa sabia a qualidade e sabia discernir se aquilo ali era bom ou era ruim. Tudo que Deus for fazer na sua vida, Ele não vai desperdiçar tempo, Ele não vai desperdiçar os seus dons, Ele não vai desperdiçar os seus sonhos, Ele não vai desperdiçar tudo que Ele fez para você. Porque você leva aquele vinho, uma pessoa que já estava bêbada lá no meio da festa, a pessoa nem saberia se o vinho era bom ou ruim, saberia? Mas Ele levou aonde? Em quem sabia, em quem sabia fazer a leitura correta. Tudo que Deus for fazer na sua vida, as pessoas vão ver que é bom. Tudo que Deus fizer na sua vida, as pessoas vão ver que veio de Deus. Tudo que Deus fizer a partir da sua vida, as pessoas vão ver que Deus colocou a mão em você. Você não vai ser jogado para entretenimento dos outros, você não vai ser jogado às traças. O seu dom, o seu talento não vai ser usado para causar entretenimento das pessoas, para causar graça, para fazer graça com os outros. Ele não vai colocar você diante de pessoas que não entendem o que Ele fez na sua vida. Você entendeu isso aqui? Porque quando Ele transformar a escassez em um vinho de melhor qualidade, Ele estava fazendo o seguinte: eu posso tudo, eu faço o nada virar o melhor. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Só que para você viver isso, você tem que fazer tudo que Ele disser. Você entende isso? E quando Ele fizer, as pessoas vão olhar para você e falar, foi Deus que fez. Enquanto você estiver medindo o seu valor em pessoas que não entendem o que Deus colocou em você, você vai se frustrar. Enquanto você medir o seu valor a partir de perspectivas que não entendem o que é um relacionamento com Deus, você vai quebrar a cara. Seria a mesma coisa que Jesus transformar água em vinho e dar o vinho para o mais bêbado da festa. Ele iria desperdiçar o que Jesus fez. Mas Deus quer fazer você do nada o melhor. Amém. Para a glória de quem? Para a glória dele. Mas você não pode ficar preso se as suas talhas estão vazias. Você não pode ficar preso se você não tem mais jeito, se não tem conserto, se você vai ser envergonhado, se você vai ser frustrado. Você não pode ficar preso nisso. Você tem que entender que Jesus chegou na sua vida. Amém. E que você precisa fazer tudo que Ele disser. Pronto, acabou. Simples assim. Rodolfo, mas como eu escuto a voz dele? Primeiro, silenciando a sua. Primeiro, silenciando a sua. A palavra diz que Maria falou assim, façam tudo o que Ele disser. E eles fizeram. Jesus era o Rei dos Reis.
Quando ele fez tudo aquilo, ele manifestou a glória dele. Por ele manifestar a glória dele, os discípulos creram nele, porque eles viram o que Jesus fez. E aqueles discípulos tiveram muitas dúvidas silenciadas dentro deles, sim ou não? Porque eles viram a glória de Deus. E eu te pergunto, quantas vezes Deus já te tocou? Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes você sabe que é Ele que fala, seja no louvor, seja no seu quarto, seja no momento da sua casa, se é Ele que fala com você, você sabe que é Ele que fala, pronto, acabou. Você não precisa duvidar, você precisa fazer como uma ovelha que está no meio do pasto, e escuta a voz do seu pastor, às vezes de longe, mas você sabe que é Ele, você caminha, e você caminha, quanto mais longe você está, mais baixa está a voz, mas você caminha perto, até você chegar perto dele, e escutar com mais força a voz dele. Você está entendendo? Nós somos como ovelhas num pasto, mas nós temos um bom pastor que é Jesus. Quanto mais longe dele, mais baixa fica a voz dele. Quanto mais perto dele, mais alta fica a voz dele. Você está comigo? E quando ele manifesta a glória dele, aqueles discípulos creram. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus pode fazer tudo a partir do nada, sim ou não? Mas Ele prefere usar aquilo que você tem para fazer o melhor que você precisa. Jesus pode fazer tudo a partir do nada, mas Ele prefere usar o pouco que você tem para fazer o melhor que você precisa. Ele poderia ter simplesmente dado uma ordem para que aquelas talhas, para que aqueles potes se enchessem de vinho. Mas Ele falou, traga água e enche. O que você pode oferecer por Jesus? O que você pode oferecer por Jesus? O seu tempo, a sua vida, o seu amor, a sua dedicação, o seu dom. Sabe, às vezes um abraço seu na vida de outra pessoa vai salvar a vida dele. Isso é encher os potes com água. Encher os potes com água é você entender que você não é capaz, é entender que você não é suficiente, é entender que nós não somos melhores, é entender que nós não somos autossuficientes, independentes, é entender que nós precisamos do toque de Deus. É falar, Deus, eu vou até aqui, porque até aqui eu consigo, mas eu preciso que o Senhor vá adiante comigo. Encha os seus potes com água, deixe Ele transformar a partir de você. Sabe, passou um tempo, aqui João 2 em diante, aqui a partir do verso 13, tem outros evangelhos, Mateus por exemplo, começa lá em 21, é um pouquinho diferente a ordem cronológica, mas passou um tempo, Jesus chegou em Jerusalém, na época da Páscoa, e encontrou aqueles fariseus, os escribas, os doutores, vendendo e comprando as ofertas do povo. A Bíblia fala que ele encontrou cambistas que trocavam a oferta do povo, porque naquele tempo a oferta, o dízimo, era a partir de cereais da colheita do povo, a partir do rebanho, do gado, da ovelha, as pessoas levavam. E quando Jesus chega no templo, ele encontra alguns cambistas que estavam pegando a sua oferta, dizendo que não prestava, e te vendendo uma que prestava para eles, e pegava a sua e vendia para outra irmã. E Jesus viu aquilo. E ele quebrou tudo no templo. E ele virou e falou assim, olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de negócios, um covil de salteadores. Chamou eles de ladrões. Mas lá era um lugar de oração, era a casa do pai. O que essa história nos ensina? Que nós não podemos usar das coisas de Deus de uma forma errada, de uma forma errada. Jesus, ele pode chegar à nossa vida e determinar como ele vai nos usar, mas nós não podemos chegar na vida dele e determinar como ele vai usar a gente. Você entende isso? Porque para ele tem um padrão, para ele tem um jeito certo de fazer. Então deixa Jesus fluir a partir de você do jeito certo. Sabe, aquelas talhas eram utilizadas para purificação, mas Jesus usou ela para um milagre. Ou seja, quando ele chega na sua vida, vai ter coisa que você não vai entender, ele vai reposicionar na sua vida para fazer o que ele quer.
Então se lance, não perca tempo, se lance em Deus. Acorde todos os dias, mergulhe em Deus, sabe? E tenha um posicionamento diante de Jesus, porque muitas pessoas sabiam quem era Jesus, mas não honravam a presença dele. Para João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus. Para Pedro, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a palavra diz que até os demônios reconheciam que ele era o Cristo. Nós precisamos saber sim quem é Jesus, mas nós precisamos, além disso, nos submetermos à vontade dele. Deixa ele fazer na sua vida o que ele quer fazer. O que você quer de Jesus? O que você quer de Jesus? Sabe, ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai suprir as suas falências, assim como supriu as minhas. E ele supre diariamente as minhas dúvidas, as minhas dores. Mas nós precisamos, acima de reconhecer quem ele é, buscar cumprir a vontade dele. Amém. Sabe, Jesus, quando nasceu, ele foi apresentado no templo. Quando ele tinha 12 anos, aproximadamente, os pais dele esqueceram ele no templo. 3 dias depois que José e Maria voltou, ele estava no templo, questionando, perguntando, ensinando os doutores da lei. E existia até um homem, quando ele nasceu, chamado Simeão, que tinha uma profecia que ele só iria morrer depois que ele visse o Cristo. E ele foi no templo e honrou, disse que ele era o Messias. Sabe, e Jesus, naquela região, por muitas pessoas, desde menino, já era conhecido como ungido de Deus. Você entende isso? Mas quando ele se tornou homem, ele viu as coisas erradas que estavam fazendo dentro da casa do pai dele. Ele confrontou aquele sistema, porque as pessoas que tinham a palavra não conseguiam cumprir a vontade do pai. Você entende isso? Então não importa se você vai decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, importa se você vai ver Jesus de Gênesis a Apocalipse, importa se você vai querer honrar a vontade dele, importa se você vai querer fazer a vontade dele todos os dias. Então quando Jesus chega na sua vida, faça tudo que ele disser, porque o que ele disser vai ser a vontade dele. Você lembra do último culto? Quando Deus promete algo para você, ele está revelando a vontade dele para a sua vida. Se ele olha para você, se você escutou alguma promessa, você vai ser isso, você vai fazer aquilo, ele está falando: olha, meu filho, o meu desejo é que isso se cumpra na sua vida. Você quer? Você aceita? Você quer fazer parte disso? Então se lance cada vez mais em Deus. Não fique pensando no que as pessoas vão pensar de você. Se você, no meio do supermercado, tem uma palavra para outra pessoa, não fique pensando que as pessoas vão pensar de você. Se você chegar para conversar com um amigo, ou talvez até um desconhecido, você sentir algo que você tem que orar para aquela pessoa, e você falar assim: eu posso orar com você? Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer te coagir. Às vezes Deus quer fazer algo na vida daquela pessoa, e a nossa vergonha impede que a vontade de Deus seja estabelecida. Sabe, eu oro para que as pessoas entendam de fato isso. Que Deus, ele quer fazer uma vontade a todo tempo na sua vida. Aonde, em qualquer lugar que você chegar, Deus tem uma vontade para se cumprir naquele lugar. E a boa notícia é que dentro de você habita outra promessa de Jesus, que é o Espírito Santo. É Ele que te dá poder, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá ousadia, é Ele que te dá força, é Ele que te dá graça, é Ele que te faz chegar em Jesus acima da sua necessidade e falar para Deus: eu quero fazer a tua vontade. Então eu oro para que você, quando você acordar amanhã, você busque em Deus: qual é a sua vontade para a minha vida hoje? Qual é a sua vontade para a minha vida hoje, Pai? Você acha mesmo que Deus gosta de nos ver tristes, angustiados, desacreditados, desanimados, deprimidos, ansiosos? Você acha que Deus gosta disso? Ele não gosta disso. Mas Ele pode fazer disso
com vida. Ele pode fazer disso algo bom, algo valoroso, algo grandioso, e principalmente para tocar outras e outras pessoas. Amém? Porque assim como aqueles discípulos que viram aquela glória manifestada naquele casamento, creram em Jesus, muitas pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida e vão crer em Jesus. Amém? Eu quero orar com você, orar pela sua casa. Pode ficar de pé, por gentileza. Sabe, eu quero encerrar com você. Depois dessa história que eu contei, a Bíblia fala que, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Você percebe aqui que muitas pessoas creram em Jesus, sim ou não? A Bíblia fala isso, mas que Jesus não confiava neles. Você já parou para pensar se dentro do coração de Jesus existe um conceito de que ele não pode confiar em nós? Olha para você, Jesus pode confiar em você? Eu li isso aqui hoje, me doeu, porque eu vi que não basta a gente crer, importa mesmo é que Ele confie na gente. Olha que forte isso. Só que Ele não confia na gente porque nós somos bons, nós temos dons, ou nós somos melhores. Ele confia na gente se dentro de nós habita a verdade. Eu sei que você acredita em Jesus, senão você não estaria aqui. Mas eu quero encerrar, orar, para que desperte dentro de você essa confiança de Jesus. Sabe, começa a falar para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor confie em mim. E sabe quando é que Ele vai confiar? Quando você usar muito bem aquilo que Ele já te deu. Sabe aquela parábola? Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Isso não é sobre dinheiro, isso é sobre dons, isso é sobre revelações, isso é sobre níveis de profundidade que você vai em Deus. Quantas vezes você já escutou algo de Deus e você não quis, e você não quis seguir em frente com aquilo? Quantos sonhos Ele já te deu e você falou para Ele: eu não sou capaz? Quantas coisas Ele já te deu e você falou: Pai, eu não consigo lidar com isso? Ou então quantas coisas Ele tirou da sua vida por entender que não era melhor para você, e você continuou lutando com aquilo? Sabe, meu irmão, minha irmã, seja fiel no pouco, que Ele vai te colocar sobre muito. Sabe, não olhe se as suas talhas, se os seus potes estão vazios. Não olhe se a vergonha chegou na sua casa, se a vergonha chegou na sua vida. Não olhe se você não conseguiu o resultado que você esperava. Olhe que Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa, e o que importa é que você faça tudo o que Ele disser, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Não limite o agir de Deus a partir da sua perspectiva, não limite o agir de Deus a partir daquilo que você pode fazer por Ele. Tudo que você tem é dEle, tudo que você tem foi Ele que te deu. Os seus recursos, o seu tempo, a sua vida, os seus dons. Seja fiel naquilo que Ele já te deu, que eu te garanto, porque a palavra nos diz isso. Ele vai te colocar sobre muito. Ele vai fazer com que a glória dEle se manifeste. Muitos irão crer, porque verão Deus na sua vida. Sabe, a sua área emocional tem jeito,
A sua área financeira tem jeito, a sua área profissional tem jeito, o seu casamento tem jeito, os seus filhos têm jeito, com Jesus tudo tem jeito. Não há nada impossível para Deus, você está me entendendo? Jesus está na casa. Jesus está na casa. Sabe, nós precisamos mergulhar nisso, nessa verdade. Sabe, não basta apenas crermos. Nós temos que buscar nele, que ele confie em nós. Então fala para ele: Deus, confia em mim. Se você tiver coragem, fala: Deus, confia em mim. Confia em mim, Pai, mais uma vez. Confia em mim, papai. Confia no meu irmão, confia na minha irmã, papai. Coisas maiores, coisas grandes. Confia, Pai, sobre nós. Confia sobre nós a tua vontade. Oh, Jesus. Não há nada impossível para Deus. Não é porque talvez seus pais falharam que você vai falhar nessa mesma área. Sabe, não é porque lançaram uma palavra de maldição na sua vida que você vai concretizar nessa maldição. Jesus pagou tudo por você naquela cruz. Sabe, tem jeito, tem um futuro cheio de esperança para mim e para você. Oh, Jesus, comece a falar com Ele. Que área que está te incomodando, que área que está doendo, fala para Ele. Esse é o seu momento com Ele. Esse é o seu momento com Ele. Esse é o seu momento com Ele. Esse é seu momento com Ele. Fala para Ele. Tanto do Senhor, papai. Nós não somos reféns da circunstância, papai. Nós não somos reféns de uma herança. Nós não somos reféns, pai, de uma palavra de maldição, porque a nossa vida está nas tuas mãos, Deus. Tudo que nós queremos do Senhor, papai, é saber de fato a tua vontade, é cumprir a sua vontade, Deus. É sermos cheios do Senhor, é conhecer o Senhor, é amar o Senhor, expressar verdadeiramente o Senhor Jesus por onde nós passarmos. Venha sobre nós, meu Deus, venha sobre nós, nos enche, Pai, enche os meus irmãos, enche, Pai, manifesta a Tua vontade, a Tua verdade, Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção, papai, a Tua unção que despedaça o jugo. A unção, Deus, que fortalece, a unção que habilita, a unção que capacita, a unção que te faz romper com seus limites. Existe uma unção para você no trono da graça. Existe. Nós queremos, papai, Jesus. Nós queremos, Pai, queremos. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o seu amado, o seu amado, o seu amado, o seu amado. Ah, Deus. Coloca a mão no seu coração, repete assim comigo: eu nasci para viver a vontade de Deus. Eu nasci
para viver a vontade de Deus. Eu nasci para viver a vontade de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, dê glória a Deus. Diga a Ele que você o ama, diga a Ele que você precisa dEle. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Sabe, você nasceu para isso. Você nasceu para viver a vontade de Deus. Não deixe que os seus medos, não deixe que as suas dúvidas tirem você disso. Não deixe que um jeito errado de buscar a Deus tire a clareza da vontade dEle na sua vida. Sabe, você foi feito para buscar a Deus e mergulhar nele e conhecer Ele. E à medida que você conhece, você entende a vontade dEle. Sabe, não se contente com o evangelho raso. Não se contente com algo raso. Deus te fez para águas profundas. Deus te fez para águas profundas. São nas águas profundas que você conhece a vontade dEle. Ei, Jesus. São em águas profundas que você conhece a vontade dEle. Sabe, no rasinho você só fica brincando com a água. Você a domina, mas no fundo você é dominado por ela. Jesus. Você está abençoado? Quero orar com você mais uma vez. Paizinho, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, pelo teu toque. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela unção que o Senhor derramou sobre nós aqui hoje. Obrigado, Deus, porque os teus planos são maiores do que os nossos. Oh, papai, toca, Pai, no meu irmão, na minha irmã que está aqui hoje, Deus. Traz convicções, traz certezas, traz clareza, papai. Encontra em nós um coração obediente, Pai, para fazermos tudo o que o Senhor disser. Tudo o que o Senhor disser. Nos conceda, Pai, dias de paz. Conceda, Pai, uma semana de boas notícias. Uma semana de resposta do céu. E não nos deixe, papai, viver um evangelho sem lágrimas. Não nos deixe viver um evangelho sem a tua revelação. Ah, Jesus, em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor Jesus. Aplauda Ele, dê glória a Deus aí. Aleluia! Amém.